Também esqueci aqui de um detalhe, de cumprimentar os nossos internautas. Sempre temos pessoas assistindo o culto ao vivo, é sinal de grande prestígio. E nós aqui na igreja, presencialmente, vamos à 11ª parte do tema Construindo Famílias Fortes e hoje como solucionar conflitos. Abra aí a sua Bíblia em Marcos, capítulo 3, versículo 25. O texto de Marcos 3:25 foi dito pelo próprio Senhor Jesus, quando ele disse assim: se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Ela deixa de o ser, ela deixa de existir. Uma família, uma casa, um casamento, se houver ruptura, se houver divisão e estiver dividida contra si mesma, deixa de ser como deve ser. Que Deus fale ao nosso coração e principalmente diante dos conflitos que nós venhamos a identificar, possamos ter uma resposta, uma direção de Deus segura, firme, para solucionar esses conflitos. Oremos juntos, vamos pedir a Deus por revelação. Senhor Jesus Cristo, obrigado por esta noite e obrigado por nos reunir neste lugar. Estamos aqui prontos para estudar a Bíblia Sagrada. O estudo está elaborado, feito com uma direção em buscarmos, na forma de buscarmos soluções para os conflitos, mas precisamos, ó Deus, que o Teu Espírito, acima de tudo, fale ao nosso coração, confirme estas palavras. Que seja também esse momento de culto e de mensagem um momento de alimento espiritual para nosso coração e para nossa alma. Eis-nos aqui, portanto, prontos para ouvir a Tua voz. Queremos sair daqui colocando em prática a Tua palavra. Ajude a cada um, fortalece a nossa confiança. E, ó Deus, abençoe aquele que está ouvindo esta mensagem pela internet, pelo CD ou DVD. Que todas as famílias que são representadas por aqueles que ouvem a Tua voz se tornem famílias bem firmadas, famílias felizes, para a glória de Deus. E o povo do Senhor diga amém, amém e amém. A nossa oração que fazemos no nome de Jesus. Muito obrigado, nosso maestro Eduardo. Eu quero dizer à Igreja Cristo Vive, meus irmãos em Cristo, minha família espiritual, minha família da fé, que nessas questões de casamento e de família, que é o que nós temos tratado aqui durante esses já 2 meses e um pouquinho, que há muita gente que começa um relacionamento e, como eu disse semana passada, acaba criando um monte de expectativa, fica esperando por um monte de coisa boa, mas pela pouca experiência, depois até se decepciona. E hoje de manhã eu disse aqui, a pessoa ingressa num relacionamento sem ao menos conhecer o parceiro. Ouça, olha aqui. Dentro dos seus conceitos e valores. Porque não estou falando de conhecer o homem ou a mulher sexualmente. O sexo está liberado por Deus para dentro do casamento. Nem antes do casamento, nem fora do casamento. Então é assim. As pessoas não param para conhecer o outro ou a outra nos seus conceitos, nos seus valores morais, na sua índole, no seu jeito de ser, as suas manias, as suas chatices. E interessante que o tempo do namoro deveria servir justamente para isso, para a gente se adequar a outra pessoa e depois de um certo tempo dizermos, ok, vamos ficar juntos porque eu acho que eu me adapto muito bem a você. Só que a gente é enganado pela paixão. A gente começa a namorar porque a gente se afeiçoa a outra pessoa, a gente se encanta com qualquer coisa e daí a gente fica apaixonado, a gente não consegue raciocinar a respeito do que vale a pena, do que não vale. Aliás, em termos bíblicos, o namoro nem existe. Na época do Antigo Testamento não existia o namoro. Existia um período de noivado e que já as coisas estavam muito bem acertadas
para um casamento. Estamos falando de uma cultura também que muitas das vezes pai e mãe escolhiam quem ia casar com sua filha ou com o seu filho. Havia a questão ali do dote, do pagamento e tudo mais. Mas deveríamos pensar nisto. Claro que a gente fica inclinado a aquela... eu não sei se chega a ser uma patologia, mas é paixonite aguda, ou paixonite crônica, né? A gente fica inclinado pela paixão, e daí assim, a pessoa às vezes entra no noivado, casa, isso pode levar muito tempo, para aqueles que enrolam a noiva, isso pode levar um breve tempo, as pessoas logo se casam, mas aí se deparam com um fenômeno. A paixão um dia se esfria e, entre aspas, se vai, e a partir desse momento deve permanecer o cuidado, o compromisso, a cumplicidade, o verdadeiro amor, mas as pessoas confundem esse período e pensam, o amor acabou. E não é bem assim. Daí quando vem uma dificuldade, daí quando vem um conflito, a pessoa não sabe como solucionar. E daí eu trouxe aqui, até eu capturei isso de uma estatística que eu já mencionei aqui no ano passado. Você sabe, uma vez por ano a gente trata deste assunto de família, e há principais áreas de conflito nas famílias. Em primeiro lugar, no top 7, tem 7 itens aqui, está o dinheiro. O que mais causa conflito entre um casal ou numa família? Primeiríssimo lugar, dinheiro. Isso é tão verdade que 55% dos divórcios acontecem por questões financeiras. A pessoa tem uma queda financeira, tem um prejuízo, o dinheiro começa a ficar pouco, alguém logo reclama. Você tem que trabalhar. Você não tem o dinheiro que o papai tinha. Isso, aquilo. E isso não deveria ser motivo de divisão, pois uma casa, se estiver dividida contra si mesma, não poderá existir na sua essência, ser o que foi programada para ser. Então, as pessoas se deparam com esse tipo de conflito no meio da sua família. Em segundo lugar, depois de dinheiro, estão os parentes. Por exemplo, marido e esposa, né, filhos, mas aí tem os parentes, né? Em segundo lugar, é isso, os parentes, porque às vezes se intrometem, às vezes querem falar demais. Em terceiro lugar, está o que tratamos aqui na última semana, a questão do sexo. Isso é um fator de complicação, de conflito. Só em quarto lugar, naturalmente, por uma consequência da vida. O indivíduo tem filhos e filhos se tornam uma questão de problema. Agora, veja bem, a Bíblia diz que filho é bênção. É que o ser humano, o pai e a mãe mal orientados, né, pai e mãe mal orientados, dizem assim, eu já vi isso uma vez acontecer, a esposa diz para o marido, você nunca passou muito tempo em casa, você só vive trabalhando, você é o culpado de tudo, do garoto tá assim, rebelde, não sei o quê. O marido imediatamente diz, você ficou o tempo todo com ele em casa, então você que é a culpada. E daí os pais, sem entenderem a responsabilidade da vida, a responsabilidade de uma família, jogam para os filhos o fator complicação, ou o fator conflito. Então eu repito, é dado, tá? Dinheiro, parentes, sexo, filhos, mas muito mais por culpa dos próprios pais. Em quinto lugar, vem o fator tempo. A agenda não se encaixa, o tempo não é hábil. Em sexto lugar, os projetos. Mas muito mais, diz a estatística, quando os projetos não saem do papel. Porque projetos que não saem do papel afligem qualquer um. E você sabe que dessa lista aqui, de que em primeiro lugar está o dinheiro, em sétimo lugar, só em sétimo lugar, está a questão da religião. E a gente vê isso muito bem na nossa cultura brasileira. O evangélico se dá bem com o macumbeiro, o espírita se dá bem com o católico. Às vezes a pessoa vive casada anos e anos, até cada um das partes, né, falecer, e não se separam por conta de religião. Mas infelizmente, às vezes vem um conflito, um atrito. Você sabe,
conflitos fragilizam a família. Fragilidades dividem a família. Uma família dividida se acaba. Então nós temos que identificar essas questões e buscarmos em Deus uma solução, uma resposta, uma orientação, uma luz, para não pensarmos que devemos fugir, sumir do mapa, estabelecer, por exemplo, uma outra vida, uma outra família, para pensar assim eu vou resolver o meu problema. Muita gente pensa, não, se eu saio de casa e chuto o balde, esqueço tudo, eu resolvo o meu problema. Muito pelo contrário, você vai acrescentar mais um problema para ser resolvido e às vezes essa solução leva a vida inteira, né, se tentando resolver e nunca chega numa solução. Então, visto aqui essas áreas principais de conflito, a gente tem que saber reagir. E a reação não pode ser na base de briga. A reação não pode ser achando que o ponto de vista certo é somente o seu. Disse aqui há 2 semanas atrás, família é um time, família é uma equipe. Então, essa é a hora de quando temos que resolver um conflito, essa é a hora de pensarmos assim, eu tenho o meu ponto de vista, eu tenho as minhas razões, mas eu vou ouvir a opinião do outro, do marido, da esposa. Algumas vezes, dos filhos, se forem mais amadurecidos, eu vou ouvir a opinião do outro. O problema não é meu, ou dela, ou dele, o problema é nosso. E vamos resolver juntos. Juntos. Então, amado, jamais negligencie o problema. Não fuja. Resolva com a ajuda de Deus. Amém? Você deve reagir das seguintes formas. Eu separei aqui, o tempo hoje está curto demais, mas eu separei 8 pontos. Desculpa se eu correr um pouco a partir desse momento, mas assim, você deve reagir dessa forma. Em primeiro lugar, apresentar a Deus os conflitos. Aconteceu alguma coisa em termos de finanças? Está criando um mal-estar? Está gerando uma inimizade, você não está bem. É uma questão com os parentes, é uma questão ligada à vida sexual, ou um filho, é o tempo que você não consegue organizar. São projetos, você queria mudar de casa, queria comprar outro carro e a coisa não se concretizou. É uma questão de religião, uma parte é crente, a outra não é. Apresente a Deus os seus conflitos antes de tentar resolvê-los. Tudo que fazemos em nossas vidas devemos apresentar primeiro a Deus. Deus tem orientação, Deus tem sabedoria, Deus tem um caminho certo. O Provérbios 2:3 diz assim: se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata. Você não vai atrás do dinheiro todo dia, você não sai para trabalhar todos os dias, faz a mesma coisa em busca da sabedoria. Se como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Versículo 6 diz assim: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. O Provérbios 19:20 diz assim: ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábio nos teus dias por vir. Então, primeira coisa, buscar em Deus uma solução, uma resposta. Mas é difícil Deus falar comigo, bispo, eu não sou um profeta, eu não sou alguém tão íntimo de Deus. Amado, eu sempre acreditei, eu fiz disso um caminho firme para a minha vida, que cada vez que eu estivesse num culto celebrado a Jesus Cristo, e nós estamos aqui desde antes das 18 horas nesse dia, celebrando um culto a Jesus Cristo. Eu sempre acreditei que tudo que fosse cantado, falado, as orações mencionadas, seria também Deus falando ao meu coração. Eu sempre me pus a me compenetrar e a me concentrar nisto. O que o ministro estiver falando, eu vou receber para a minha vida. Eu vou ouvir com atenção para depois praticar. Então,
sem demagogia ou, sabe, sem falsa modéstia. Nesse momento da mensagem, nós estamos já há 15 minutos aqui conversando e eu apenas estou falando com você, aliás, tem muita paciência por me ouvir, mas é Deus falando ao nosso coração. É Deus falando a nossa vida. Então, tem como nós pegarmos essa luz de Deus, esse caminho e dizer, Deus tem uma palavra. Porque se eu aguardar Deus aparecer num dia de manhã, né, um fecho de luz, de sol aparecer, anjos cantando, dizendo, vamos parar, agora Deus vai falar com você. Eu vou esperar a vida inteira, isso não vai acontecer. Deus está nos falando nesse exato momento, Deus nos fala pela Bíblia Sagrada. Deus responde lá no escondido do coração, no recôndito do coração. Então creia, Deus vai ter o melhor caminho para você. Basta que você pare e diga para o Senhor, Senhor, eu tenho conflitos para resolver e eu preciso da sua ajuda. Em segundo lugar, você deve promover a paz. A maneira certa de reagir é desta forma, promover a paz, promover a harmonia dentro de casa. Você não pode ir com um ímpeto de guerrilheiro, sabe, de uma pessoa que quer falar sempre mais alto e se impor, às vezes porque te fizeram mal, sabe, às vezes porque implicam com você, a tua esposa pega no teu pé, o teu marido te chateia, mesmo que impliquem com você, olha, não revide, promova a paz. Romanos 12, versículo 17 diz assim, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem. Às vezes é esforçoso, nós temos que ser diligentes, nós temos que estar, sabe, concentrados para isso. Eu vou fazer força para não revidar, eu vou fazer força para não me vingar, eu vou pedir a orientação a Deus. Então, nisso você acaba promovendo a paz. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. E imagina, que dirá para dentro de casa, para os da nossa família, que passam a ser gente do nosso sangue, passa a ser gente, né, que a gente ama, que a gente se compromete. E você deve analisar também, em terceiro lugar, analisar a sua parcela de culpa. Às vezes nós temos aquela ideia de que o defeito está no outro. A imperfeição está só no outro. Jesus, inclusive, falou sobre isso em Mateus 7. Quando ele mencionou aquela passagem muito famosa, né, muito conhecida, que nos leva logo a pensar na coisa do não julgueis, não se intrometa, deixa o outro livre. Mas olha o que Jesus disse em Mateus 7,3. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão? Vamos pensar aqui em marido e esposa, tá? Porém não reparas na trave que está no teu próprio. É interessante isso aqui. O argueiro é um cisco, vamos dizer assim, uma pequena farpa, tá? Para a gente pensar em madeira, uma farpa. Você consegue ver a farpa no olho do teu irmão, e isso é considerado aqui por Jesus a imperfeição do outro. Você consegue ver o pequeno defeito do outro, da esposa, do marido, mas não repara que tem uma trave, um toco de madeira no teu. Se isso é representação da nossa imperfeição, você consegue ver o defeitinho do outro, mas não consegue enxergar o teu defeitão. Aí o versículos 4 e 5, né, diz assim, ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu. Versículo 5, Jesus diz, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Aqui está o grande detalhe dessa passagem. Jesus não estava inibindo alguém de ajudar o outro. Jesus não estava dizendo, não se meta com a sua esposa, não se meta com o seu marido, cada um tem o seu defeito. Não, ele estava dizendo, cuide
primeiro de você para depois ajudar o outro. Jesus estava conduzindo amigos, homens, irmãos, família a uma solução de problemas. O que eu não posso é imediatamente jogar toda uma carga numa pessoa e dizer: você é o problema dessa família. Os conflitos familiares não são problemas de uma só pessoa. Não podemos jogar essa carga numa só pessoa. Todos temos falhas. Então, o problema de uma família é porque ela é constituída de gente que tem falhas. Afinal de contas, ninguém é perfeito. A não ser que alguém diga: não, bispo, eu sou um ótimo pai. O problema é esse garoto que está assim desse jeito. Eu sou um ótimo marido, sabe? Claro que a entonação de voz muda, né? A pessoa diz: sou um ótimo marido. O problema é ela, né? A digníssima. E quando chama de digníssima, ainda vai. Às vezes é ela, o problema é ela, a patroa. Não chama tua esposa de patroa, não, ela não te paga salário. Né? É ela aí, ó, a dona encrenca, piorou. A dona encrenca piorou. Mas a pessoa diz assim: eu sou perfeito. A não ser que alguém me diga que é perfeito, né? Eu vou ter que acreditar. É que às vezes eu testo a pessoa diz: não, eu sou perfeito, não tenho defeito nenhum, sabe? O problema são os outros. Às vezes a pessoa até vai para o campo da humildade. Aliás, eu sou tão humilde, que não há ninguém mais humilde do que eu no mundo. A pessoa já se entregou, ela já se entregou. Na verdade, 1 João 1,8 até diz assim: ó, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. A verdade não está ali presente, não está em nós. A gente tem que assumir a nossa parcela de culpa, sabe? Então, isso ajuda a que você solucione problemas. Bom, eu tenho 8 pontos, os 8 pontos, né? Vamos ao 4º ponto. Como reagir para solucionar conflitos. Separar tempo para o diálogo, para a conversa. E diálogo pressupõe 2 pessoas falando. Então não dá para falar ao mesmo tempo. Não dá só para um falar e o outro ouvir, né? Conflitos não se resolvem acidentalmente. Não dá para também se calarem e esperar o tempo curar. O tempo não cura muita coisa, não. Escolha uma hora certa para dialogar. Procure falar e ouvir. Escolha um lugar neutro. Neutro. Por exemplo, vamos aqui na casa do fulano, o vizinho. Se o vizinho for mais amigo de uma das partes, vai ficar influenciando, vai ser partidário. O que é uma área neutra também? Às vezes no meio da sala as crianças estão presentes e aí começa o diálogo. Você sabe que num momento de conversa, de diálogo, a coisa pode fervilhar um pouquinho. Não fale isso na frente das crianças. Muito menos resolva um dia de sábado dizer assim: olha, amanhã sábado, nós vamos para a casa de mamãe para bater aquele papo. Tem que ser local neutro. Pedro até fala do relacionamento entre marido e esposa. Ele diz assim no capítulo 3, versículo 7: maridos, vós igualmente vivei a vida com o mundo lá com discernimento. Na hora de discutir, na hora de conversar, cuidado, pense bem no que vai falar. O homem tem a voz mais grossa, o homem fala mais grosso, fala mais alto, às vezes quer sempre ficar por cima. Não organiza muita coisa na casa. Por exemplo, a própria liderança espiritual da maioria das famílias, estou falando isso com todo respeito aos homens aqui presentes, aos maridos, aos pais, mas a maioria das responsabilidades espirituais de uma família acontecem no campo feminino. É a mãe que traz o filho para a igreja, é a esposa que arrasta todo mundo, que chama o marido para orar. Mas você sabe que a ideia geral de Deus é que o homem seja cabeça, né? Inclusive nas questões espirituais. E aí esse texto nos leva a pensar nisso. Maridos, pensem bem quando vocês forem falar, tenham discernimento, tenham consideração. Aqui está falando para o homem que é cabeça mesmo da família. Tenham consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil no sentido emocional.
tá? Não intelectual, hoje em dia nem muito fisicamente também não. As mulheres malham aí, tem um muque, né, que se o homem der mole, né, fica por baixo, né, no rola do como é que é, do Ultimate Fight aí, como é que é o nome da arte marcial que rola? Jiu-jitsu, na hora do rola do jiu-jitsu, o homem pode até perder, mas assim, a fragilidade da mulher é numa questão emocional. Olha como é para o marido, né? Como indo para a questão básica. Marido é o cabeça da família, é o cabeça também da vida espiritual. Tratai-a com dignidade, porque vocês dois, vocês são juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações, maridos. Como hoje a gente vê as mulheres muito mais líderes do que os homens em questões espirituais, às vezes isso aqui até se perde. Mas olha, o marido ou a esposa tem que tomar uma orientação, um discernimento, considerar um ao outro. No caso aqui do marido, às vezes ele grita, esbraveja, briga com a esposa e depois vai orar a Deus dizendo: Deus, não esquece do meu carro novo, hein? Não esquece da minha moto nova. Aí Deus diz assim: sei não. Você maltratou ali atrás a esposa, suas orações serão interrompidas lá na frente. Só que é vice-versa, né? Então faz uma coisa, amado. Não ataque a sua esposa. Faz uma coisa, irmã, não ataque o seu marido. Ataquem juntos o problema. Reajam juntos. Não grite, comunique, converse, seja calmo. Em quinto lugar, estabeleça boas regras no meio da sua família. Primeiro que você tem que fazer isso para você, tá? Estabeleça regras para você. Deus tem te pedido para ser de alguma forma, agir de alguma forma, mudar em alguma coisa. Estabeleça regras para você e depois combine isso com toda a sua família. Porque o Provérbios 11:29 diz assim: o que perturba a sua casa herda o vento. É quase aquele ditado popular, né? Quem semeia vento, colhe tempestade. Então você perturba, depois vem vento em cima de você. Então faz uma coisa, não provoque a ira do seu cônjuge. Repito, dentro dessas questões aqui, não seja uma pessoa que grite, que tente impor força pelo grito, pela masculinidade, por exemplo. Não dê ordens, não faça comparações. Se você fosse aquele cara, se você fosse aquela mulher, isso, aquilo. Não desafie, não ameace, não condene, não julgue, não inferiorize. Você não vale nada. Não ridicularize. Só que isso tem que ser regras criadas. Primeiro, para mim, eu tenho que dizer para mim mesmo: eu não vou humilhar ninguém na minha casa, eu não vou ridicularizar ninguém, eu não vou rebaixar ninguém, eu não vou comparar ninguém com ninguém. Eu vou tomar isso como regra. Depois aproveito um tempo, reúna toda a família e digo: olha só, eu entendo da parte de Deus, pela Bíblia Sagrada, pelo Espírito Santo, que eu devo agir assim, assim, assim. Vamos fazer todos a mesma coisa. Estabeleça boas regras para a sua família. Comunique isso, estabeleça isso, escreva, ponha no mural, seja o que for, mas combine tudo isso. Por isso nos leva ao ponto 6, que é assim: eu jamais posso ser egoísta. Eu tenho que pensar sempre no todo. Eu não posso pensar apenas em mim mesmo. Como é que eu vou resolver um conflito de casamento, de família, se eu pensar apenas do meu lado? Filipenses 2,4 diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Versículo 5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Cristo compartilhou a vida dele. Cristo ofereceu a saúde dele, o tempo dele, a juventude dele. Jesus morreu com 33 anos, no auge da vida. Então ele não pensava apenas nele, ele pensava nas ovelhas. O marido tem que fazer isso, fazer como Cristo fez por ele. Cristo não te salvou, não fez tudo por você?
A esposa também, Cristo não fez tudo por você? Faça de tudo pelo seu marido, faça de tudo pela sua esposa, faça de tudo pela sua família. Se o conflito estiver se arrastando por muito tempo, você já tentou de uma vez, de outra, de um jeito, amado, não tenha vergonha. O 7º ponto, você deve reagir dessa forma, sempre pedir auxílio. Se o conflito se arrastar por muito tempo, procure alguém mais experiente, procure alguém na igreja. Nós temos pastores na igreja, com conselhos bíblicos. Eu mesmo estou disponível a te ajudar, vamos juntos orar. Mas se alguém não tiver a resposta para mim, não importa, você pelo menos vai tentar ter a resposta. Peça auxílio, peça ajuda, porque a gente às vezes incorre num grande problema, que é nos calarmos e pensarmos assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ninguém tem que se meter na minha vida, e a gente segura, a gente engole, a gente fica ali ruminando os problemas, não resolve nem com a esposa, nem com o marido, e não pede ajuda de ninguém. Não, porque se eu contar o meu problema, a pessoa depois vai dizer que eu que sou culpado mesmo, e vão querer me repreender. Você sabe que às vezes uma repreensão, que você esteja 50% errado, 40% errado, ou como os homens geralmente estão, 80% errado. Estou brincando, gente. Você tem lá a tua parcela de culpa. Aí você diz assim, não, eu não vou contar isso para ninguém, porque a pessoa vai me condenar. Então eu tenho vergonha. Só que você tem que pensar que o conselho que o outro vai dar, se o outro vai te dar um puxão de orelha, é para o teu bem. E às vezes é uma vez na vida para resolver um conflito e depois você começa a ver a vida deslanchando. Então, peça auxílio, peça ajuda. Quando você vê que a coisa não está conseguindo se solucionar, o Provérbios 15:32 diz assim, o que rejeita a disciplina, o fulano vai me disciplinar, o fulano vai dizer que eu estou errado, que eu tenho a maior parcela de culpa. Se você rejeita isso, você menospreza a sua alma, a sua própria vida. Porém, o que atende à repreensão, adquire entendimento. Eu e a bispa Érica, minha esposa, nós já tivemos várias experiências de, por exemplo, darmos conselhos para alguns casais, e imediatamente após o conselho, a gente consegue analisar um pouco, claro, quem tem mais culpa, mas assim, o conflito está acontecendo, ambos são culpados. A gente diz, você tem que consertar isso e você aquilo. A gente, imediatamente depois do conselho, a pessoa some da igreja. Aparece depois de um mês. Sabe por quê? Fica com raiva da gente. Só que na verdade é uma raiva que é igual o provérbio diz, a ferida do que ama é eficaz, é boa. É pior do que um beijo daquele que não quer bem da pessoa. Não, tá tudo bem, deixa assim mesmo, a vida vai rolando. O beijo do que aborrece é pior do que a ferida feita pelo... Leais são as feridas feitas pelo que ama, do que os beijos do que aborrece. Já aconteceu isso umas 2 ou 3 vezes. A gente dá um conselho, a coisa é clara, tá? Não é enigmática, não. A gente dá um conselho, a pessoa some, evapora. Aí volta depois de 1 mês, 2, mas assim, aí agradece. Eu quero agradecer por aquele conselho e tal, tal. Mas a gente vê claramente que a pessoa ficou, sabe, agitada. Então, é melhor você passar por esse processo de uma vergonha, de um momento de ajuste, que na verdade é Deus puxando a nossa orelha, é Deus apertando o cerco conosco. Mas é melhor você passar por isso e usufruir de um bem maior do que deixar a coisa protelando, postergando, se adiando. Quando você vê, tem 30 anos de amargura. Então, aprenda isso, procure ajuda, procure ajuda. E a última dica que eu quero lhe deixar é jamais desistir. Jamais. Eu sei que é preciso ter coragem para enfrentar conflitos, desde pedir ajuda, desde parar, às vezes, a tua rotina e dizer, Deus, preciso entregar isso na tua mão.
Desde pensarmos assim, eu tenho uma parcela de culpa nisso, né? Então todos esses aspectos, para tudo isso é preciso muita coragem, mas, amado, vou lhe dizer, é muito mais recompensador resolver um problema do que acabar com a família. Se eu acabar com tudo, fugir do mapa, sumir do mapa, vai ser melhor. Não, é muito mais recompensador passar por um momento difícil, aceitar as suas imperfeições, parar para ouvir o outro e ter a solução do problema, do que deixar o casamento morrer, do que deixar a família se acabar. Sempre é melhor, sempre. E Gálatas 6:9 até diz assim, não nos cansemos de fazer o bem, porque vai chegar o tempo, a seu tempo. Tudo que você faz em oração, tudo que você pede a Deus, tudo que você pratica em amor ao teu marido, à tua esposa, chega um tempo que Deus ajusta as coisas, que Deus organiza tudo, que Deus aprimora tudo, que Deus vai lapidando. Você pensa que quando você pede assim, Senhor, mexe lá no coração dele, aquele coração duro, aquele cara de pau, ele é chato. Você acha que Deus não está atendendo isso não? Demora uns 50 anos, mas Deus atende. Deus atende. Senhor, ela só gasta meu dinheiro, meu cartão está sempre no limite. Você acha que Deus não cobra da esposa? Não cobra. Porque é a empresa da fatura que cobra. Mas assim, tem coisas que fazemos, eu acredito que quase tudo, quando é para o bem, você não pode se cansar. Eu já semeei, fiz o bem, perdoei e não colhi. Vai chegar um tempo que você vai ceifar. Vai chegar o tempo. Então, temos que fazer força. Tá? Eu estou aqui no minuto final. São 7:55 já. A gente vai celebrar a ceia do Senhor hoje. Mas nesses 2 minutos finais, 3 minutos, eu quero te dizer aquilo que Pedro deixou escrito em 2 Pedro 1:5, que ele diz assim: por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência. Olha aí o esforço e diligência para fazer as coisas acontecerem. Então diz assim: associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. É um monte de coisas que você vai reunindo numa grande receita de um bolo, né? Com a fraternidade, olha aí, o ingrediente mais importante, o amor. Agora, não é para resolver ou tentar resolver um problema de uma vez. E aí, só porque a coisa não se encaixou, não foi daquela vez, ela não quis te ouvir, ele não deu ouvidos para você, e é você desistir, não. Primeiro que o texto começa a dizer para fazer isso com diligência, com esforço, dedicação. Se organize, pense no que vai fazer, pense no que vai falar. E daí diz assim, reúna, desde os 5, né, até o 7, diz, reúna fé, vamos dizer juntos, fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. E olha o versículo 8. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando. Então não é para resolver uma vez um único problema e depois achar que não tem mais solução. Não, mas é para o resto da vida. Resolvi aqui aos trancos e barrancos. Mas o próximo conflito eu vou resolver muito mais tranquilo. Porque os mesmos ingredientes eu vou ter dentro de mim e que eles aumentem, que estas coisas, principalmente o amor, né, existindo em nós e em nós aumentando, que façam de nós pessoas ativas, frutuosas. Eu estou só invertendo aqui, estou dando aqui o antônimo, né, das expressões, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Resolver um problema hoje, um de cada vez, ir se aprimorando e daqui a uns 10 anos, daqui a uns 15 anos, daqui a uns 20 anos, nas bodas e mais bodas, você vai perceber que a tua família estará se tornando numa família bendita, feliz. Você vai poder dizer, tomara que possa dizer isso, sabe, durante esse mês, durante esse fim de ano aí, e dizer assim, minha família é uma família abençoada, eu me sinto bem com a minha família. E a dica aura, a dica maior
É o que eu escrevi aqui como quadro para você ler comigo. É que grande parte dos conflitos familiares acontecem porque as pessoas vivem em conflitos com Deus. Qual é a grande dica dentro disso, então? Se eu resolver os meus problemas, os meus conflitos com Deus, se eu estiver em afinidade com Ele, em sintonia com Ele, todas as outras coisas se organizam. Se eu estiver bem com Deus, eu consigo estar bem com qualquer pessoa. Só que a gente não pode deixar de buscar uma prática do bem-estar em família. Então, amado, na prática, você deve mudar algumas coisas para proporcionar solução e bem-estar à família. Olha, abrace mais. Está com o marido, a esposa aí do lado? Vai dando a mãozinha aí. Já pega aí um dedinho aí, dá uma segurada. Tem conflito, às vezes a gente não senta para conversar, é tão difícil. Olha só, beije mais. Isso aqui é uma prática. Tem coisas que, eu disse aqui há 3 semanas atrás, tem coisas que, por exemplo, o homem pode fazer para a mulher, efetivamente fazer, sendo bem redundante, fazer coisas sem ao menos falar nada. Ela quer alguma coisa? Dê. Ela deseja? Faça. Ela precisa de um carinho? Simplesmente dê carinho. Mas bispo, eu não posso fazer tantos carinhos. Minha mão é bruta, grossa, trabalho com coisa pesada. Costas das mãos. Querida, usa as costas das mãos. Sabe? Faz carinho com, sei lá, com sopro. Mas toque. Abrace, beije mais. Eu sei que tem gente pensando, vou beijar mais. Dê carinho. Outra coisa importante, ouça. Puxa aí a orelha. Quem tiver diabano não precisa puxar, não. Por isso que a gente tem 2 orelhas, né? Para ouvir mais do que falar. Então, ouça. Ceda mais espaço. Mas sempre fui eu que falei, eu que sempre gritei. Ceda, abre espaço, deixa o outro falar. Mas ela não dá um pio, ele é mudo, sabe? A gente senta para conversar, ele entra mudo e sai calado. Deixa acontecer. É que às vezes basta um minuto. Às vezes a mulher diz assim, o marido não fala nada, ele é mudo, calado, ele não fala nada. Mas a mulher, da hora que senta até levantar, não para de falar, ele fica esperando. Tem um experimento que é assim, você pode ir para frente do espelho, experimentar, conta no relógio, ficar uma hora, você com você, falando. Nem o espelho vai aguentar. Então, pensa um pouquinho no marido. Sabe, e os maridos, que às vezes são muito caladões, né? Abram-se, se abram. Eu sou assim, porque eu sou assim, aprendi a ser machão. Deixe de ser teimoso. É uma questão prática. Abrace, beije, dê carinho, ouça, ceda, não seja teimoso. Não, porque eu tenho que estar sempre com a razão. A última palavra é a minha. Igualzinho lá em casa, né? A última palavra é a minha. Tá pensando o quê? A Érica diz assim, é isso que a gente vai fazer. Eu digo, tá bom. E ninguém fala mais nada a partir daqui. A última palavra é minha, né? Mas a pessoa às vezes fica teimosa. Eu só vou lhe dar a última dica, amados. Quando você pensar que sozinho vai resolver tudo, você ainda assim estará enganado. Claro que você precisa depositar nas mãos de Deus, ver a sua parcela de culpa, ouvir mais, nunca desistir. Mas assim, quando você pensar que é só você que tem o caminho, só você que tem o jeito de resolver, lembre-se de Eclesiastes, quando Salomão escreveu esse livro, no capítulo 4, versículo 9, ele diz, melhor é serem 2 do que 1. Eu já me cansei, já orei, entreguei nas mãos de Deus, ele não ouve, ela não aceita, então eu me cansei. Não é você sozinho, melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, olha que coisa boa, né?
eles se aquentarão. A melhor coisa é estar juntinho, né? Mas um só, como se aquentará? E o versículo 12, se alguém quiser prevalecer contra um, olha aí o time e a equipe, a cumplicidade, o andar junto. Quando quiserem prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Porque, olha, o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então, para que você, para que seu casamento, sua família sejam felizes, sigam as orientações da Bíblia Sagrada. Ouçam a voz de Deus e que debaixo dessas orientações o Senhor e a própria Bíblia nos levem a uma família feliz, uma família bem edificada, uma família forte, uma família bendita do Senhor, em o nome de Jesus. Receba esta palavra para você.